Olá, irmãos e amigos. Mais uma vez vamos juntos meditar sobre a Palavra de Deus. No texto bíblico que está em Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20, nós lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Esse texto, ele nos arremete lá ao início da igreja, aos primeiros passos da igreja, onde nós podemos ver que uma das qualidades mais importantes, ou primeiras, daquelas pessoas que iriam fazer parte da igreja, era o arrependimento. O arrependimento é talvez o primeiro elemento necessário no coração de uma pessoa que vai servir a Jesus, vai se unir ao corpo de Cristo. Então, nós encontramos o próprio Jesus, quando questionado por fariseus, por que ele convivia em meio a pecadores? Lá em Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, quando ele diz: os sãos não precisam de médicos, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento, nos mostrando que o arrependimento é de suma importância para o Senhor. Então vamos meditar, queridos, sobre por que Jesus quer tanto pessoas arrependidas. Por que Jesus planejou a sua igreja com base nesse sentimento tão diferente? O que há de especial numa pessoa arrependida? Nós podemos encontrar em vários textos bíblicos, nós vamos olhar alguns, onde nós podemos evidenciar três virtudes muito importantes no coração, no caráter de um homem e de uma mulher verdadeiramente arrependidos. O primeiro deles que nós podemos ver é que o arrependido reconhece os seus pecados, reconhece que é imperfeito, reconhece que não é digno da presença do Senhor. Não existe um arrependido que não tenha vivenciado, não tenha passado pela experiência do auto-reconhecimento, de olhar para si mesmo e ver o quanto ele é falho, o quanto ele é pecador. Somente aquele que reconhece o seu pecado é que pode se arrepender. Então aqui nós encontramos uma das primeiras virtudes que Jesus encontra no coração de um verdadeiro arrependido: aquele que sabe que é pecador. E esse que sabe que é pecador, vem outros reconhecimentos atrelados. Ele reconhece que não pode orar, não ora como convém. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito nos auxilia em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Então, queridos, lá naquela passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 13, onde tem aquele publicano que entra dentro do templo e ele de longe fica de pé, nem mesmo, o texto diz que ele nem mesmo tem coragem de levantar os olhos ao céu, mas bate em seu peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz que ele subiu para o seu lar justificado, porque ele sabia que ele era pecador, ele sabia que não podia orar. Nós só podemos orar em nome de Jesus, porque Jesus, no seu misericórdia, nos socorreu e nos permite falar com o Senhor quando em seu nome, falar o que ele falaria. O arrependido também reconhece que não é digno da presença de Deus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, nós temos aquela passagem do apóstolo Pedro, logo no início, no seu chamado, nos seus primeiros contatos com Jesus, depois daquela pesca maravilhosa, algo que chamou sua atenção. Ele era um pescador experiente, sabia o que estava acontecendo, sabia que aquele acontecimento provinha de uma pessoa com poderes divinos. Então ele olhou para Jesus com o olhar de quem olha para o próprio Deus, para o próprio Senhor, e se curvou diante dele e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu não sou digno da tua presença. Ele sabia que ele era uma pessoa indigna da presença de Jesus. Outra virtude enorme daquele que reconhece o seu pecado, reconhece
a sua maldade em seu coração. Nós vemos na pessoa de Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, do livro de Isaías, no versículo 5, quando o Senhor se apresenta a ele, se revela a ele. Então ele diz: ai de mim, porque estou perdido, eu não sou digno de ver o Senhor, os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Então ele estava reconhecendo que ele não era digno da palavra de Deus. E o Senhor então veio, restaurou a sua vida, restaurou os seus lábios, que ele reconhecia serem imperfeitos, de modo que ele se tornou um grande profeta. Mas ele sabia que por ele mesmo não poderia pregar, não poderia falar a palavra de Deus, porque era um pecador. Então, queridos, a primeira virtude no coração do arrependido é que ele está provando que reconheceu o seu pecado e os seus defeitos. A segunda virtude que nós encontramos nos arrependidos é que eles querem ser transformados. Eles não querem mais seguir aquele caminho. Lá em Atos, no versículo que nós começamos, nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, mude de direção, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele não quer mais aquela vida de pecado, não deseja mais o pecado. Nós vemos um exemplo daquele leproso que se aproximou de Jesus, lá em Marcos 1:40, quando ele chega perto de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, bem podes fazer com que eu fique purificado. Ele sabia que ele precisava de uma transformação e que Jesus poderia proporcionar essas transformações necessárias em sua vida. Em 1 João 1:9 nós encontramos talvez o texto básico para o coração de quem deseja uma transformação. O texto nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nos libertar daquele problema que temos, que nos leva a pecar. Nos purificar da nossa própria injustiça que nos leva a desejar o pecado. Portanto, a segunda virtude no coração de um arrependido é não querer mais pecar, é desejar a transformação que o Senhor pode proporcionar. E então nós temos a terceira virtude no coração de um homem, de uma mulher, de uma pessoa verdadeiramente arrependida, é que ela deseja servir a Deus, ela quer se aproximar do Senhor e ficar com Ele. Uma pessoa que reconheceu quem era verdadeiramente, se arrependeu de sua natureza pecaminosa, se arrependeu dos seus atos, das suas atitudes pecaminosas que desagradavam a Deus, e mesmo assim recebeu do Senhor o seu perdão, a restauração de sua vida, recebeu do Senhor o que era necessário para que ele se tornasse uma pessoa digna, para que se tornasse uma pessoa digna da presença de Deus. É claro que uma pessoa nessa condição deseja servir, sente em seu coração o impulso de estar com o Senhor, de ser útil ao Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, nós lemos o apelo daquele homem que seguia Jesus pelo caminho e disse: Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Aquele homem que falou aquilo, Jesus até disse assim, chegou para ele e o advertiu: eu não tenho nada para oferecer além da vida eterna. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E o texto não mostra mais o que aconteceu com aquele homem, mas a sua afirmação ficou registrada. Ele queria seguir Jesus, ele foi transformado por Jesus e queria estar com Jesus. Nós encontramos quando Jesus estava na cruz, lá em Mateus versículo 27, 55, o texto nos diz: e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia,
da Galileia até ali eram mais de 100 quilômetros, e elas tinham seguido Jesus desde a Galileia até Jerusalém. E o texto nos diz, para o servir. Elas queriam estar com Jesus porque desejavam servi-lo. Tinham sido perdoadas, transformadas e queriam servir. Portanto, o desejo de servir ao Senhor é próprio de quem reconheceu os seus pecados e recebeu do Senhor o seu perdão, recebeu do Senhor a restauração da sua vida. Então, nós voltamos ao texto de Atos que nos diz que venha do Senhor, do convívio com o Senhor, o refrigério que nós precisamos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, meu querido amigo, meus irmãos, por acaso, porventura, haja em você a dúvida, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, tudo começa com o arrependimento. E o texto nos exorta, arrependei-vos e mude o caminho, para que a sua vida seja transformada. E que a presença do Senhor em seu coração possa lhe trazer o refrigério que você precisa, que todos precisamos. Então, que Deus abençoe o seu coração, que abençoe os corações daqueles que ainda precisam reconhecer sua vida e que se arrependam, para que possam receber o refrigério do Senhor. Deus o abençoe.